Persista até conseguir. Poucas coisas são impossíveis para a diligência e aptidão. As grandes obras não são realizadas pela força, mas pela perseverança. Samuel Johnson. Todo grande sucesso em sua vida representará uma vitória da persistência. Sua capacidade de decidir o que quer, de começar e de persistir apesar de todos os obstáculos e dificuldades até alcançar suas metas é o principal fator determinante de seu sucesso. A outra face da persistência é a coragem. Talvez o maior desafio que você jamais enfrentará na vida seja a vitória sobre o medo e o desenvolvimento do hábito da coragem. Winston Churchill escreveu: "A coragem é corretamente considerada a principal das virtudes, pois dela dependem todas as demais." A vitória sobre o medo. O medo é e sempre foi o maior inimigo da humanidade. Quando Franklin Roosevelt disse que a única coisa de que devemos ter medo é do próprio medo, estava querendo dizer que a emoção do medo, e não a realidade daquilo que tememos, é que provoca em nós ansiedade, estresse e infelicidade. Quando você desenvolve o hábito da coragem e uma inabalável autoconfiança, abre-se todo um novo mundo de possibilidades. Pense só, o que você ousaria sonhar, ser ou fazer se não tivesse medo de nada neste mundo. Você pode aprender qualquer coisa que precise. Felizmente, o hábito da coragem pode ser aprendido, exatamente como qualquer outra aptidão para o sucesso. Para isso, você precisa trabalhar no sentido de vencer os seus medos, desenvolvendo, ao mesmo tempo, a coragem e a confiança que o capacitarão a enfrentar destemidamente os inevitáveis altos e baixos da vida. A colunista Anne Landers escreveu: "Se me perguntassem qual o conselho que lhe considero mais útil para toda a humanidade, seria o seguinte: espere os problemas como parte inevitável da vida, e quando eles vierem, mantenha a cabeça erguida. Encare-os bem de frente e diga: eu serei mais forte que vocês. Vocês não podem me derrotar." É este tipo de atitude que leva à vitória. As causas e as curas do medo. O ponto de partida para vencer o medo e desenvolver a coragem consiste, antes de mais nada, em examinar os fatores que nos predispõem a sentir medo. Como sabemos, as raízes do medo encontram-se no condicionamento infantil, em geral, sob a forma de críticas destrutivas de um dos pais ou de ambos. Em consequência dessas experiências, sentimos dois tipos de medo. São eles, antes de mais nada, o medo do fracasso, que nos leva a pensar não posso, não sou capaz, não posso, e, em segundo lugar, o medo da rejeição, que nos leva a pensar eu tenho de, eu preciso, eu tenho de. Por causa desses medos, ficamos preocupados com o medo de perder nosso dinheiro, nosso tempo ou, ainda, nosso investimento emocional em um relacionamento. Tornamo-nos hipersensíveis às opiniões e possíveis críticas dos outros, às vezes a ponto de ficarmos com medo de fazer qualquer coisa que alguém possa desaprovar. Nossos medos tendem a nos paralisar, impedindo que tomemos medidas construtivas na direção de nossos sonhos e metas. Nós hesitamos, tornamo-nos indecisos, adiamos as coisas, tratamos de encontrar desculpas e justificativas para empurrar as coisas para frente. E, no fim das contas, sentimos-nos frustrados, apanhados no círculo vicioso do eu tenho de, mas não posso ou não posso, mas tenho de. O medo e a ignorância andam de mãos dadas. O medo pode ser causado pela ignorância. Quando dispomos de informações limitadas, podemos nos sentir tensos e inseguros quanto ao resultado de nossas ações. A ignorância leva-nos a temer a mudança, o desconhecido, e a evitar tudo que é novo ou diferente. Mas o inverso também é verdade. O simples fato de reunir mais informações e experiências em determinada área nos proporciona mais coragem e confiança nessa área. Existem partes da sua vida nas quais você não tem absolutamente qualquer medo, pois domina essa área, como dirigir um carro, esquiar ou vender e gerenciar. Em vista de seu conhecimento e de sua experiência, sente-se perfeitamente capaz de enfrentar o que quer que aconteça. Você não tem medo. O cansaço transforma todos nós em covardes. Outro fator causador de medo é a doença ou o cansaço. Quando estamos cansados, indispostos ou, ainda, fisicamente despreparados,
Ficamos mais predispostos ao medo e à dúvida do que quando nos sentimos saudáveis, felizes e cheios de energia. Pode acontecer de você mudar totalmente sua atitude em relação a si mesmo e ao seu potencial simplesmente tendo uma bela noite de sono ou tirando férias longas o suficiente para recarregar completamente suas baterias mentais e emocionais. O descanso e o relaxamento contribuem tanto quanto quaisquer outros fatores para desenvolver a coragem e a confiança. Todo mundo tem medo. Eis um ponto importante. Todas as pessoas inteligentes têm medo de alguma coisa. É normal e perfeitamente natural preocupar-se com sua sobrevivência física, emocional e financeira. A pessoa corajosa não é aquela que não sente medo. Como dizia Mark Twain, a coragem é a resistência e o controle do medo, e não a ausência dele. A questão não é saber se você sente o medo ou não. Todos nós sentimos medo. A questão é como enfrenta o medo. A pessoa corajosa simplesmente é aquela que vai em frente apesar do medo. E eis aqui uma outra coisa que aprendi. Quando você enfrenta seus medos e avança em direção àquilo de que tem medo, seus medos diminuem e, ao mesmo tempo, sua autoestima e sua autoconfiança aumentam. Em contrapartida, quando você evita aquilo que teme, seus medos crescem a ponto de chegar a controlar cada aspecto de sua vida. E à medida que os seus medos aumentam, vão diminuindo proporcionalmente sua autoestima, sua autoconfiança e seu autorrespeito. Como disse o ator Glenn Ford, se você não faz aquilo que teme, o medo passa a controlar sua vida. Analise seus medos. Uma vez que tenha reconhecido os fatores causadores do medo, o passo seguinte para superá-lo consiste em parar para identificar, definir e analisar objetivamente seus medos pessoais. No alto de uma folha de papel, escreva a pergunta: de que eu tenho medo? Comece a preencher sua lista de medos anotando tudo que lhe causa ansiedade, seja algo grande ou pequeno. Comece com os medos mais comuns. Os medos do fracasso ou da perda e os medos da rejeição ou da crítica. Certas pessoas, dominadas pelo medo do fracasso, investem uma enorme quantidade de energia para justificar ou encobrir seus erros. Não conseguem encarar a ideia de cometer um erro. Outras, preocupadas com o medo da rejeição, são tão sensíveis à maneira como são vistas pelos outros que parecem totalmente destituídas da capacidade de agir de maneira independente. Evitam fazer qualquer coisa até ter certeza de que alguém as aprovará. Estabeleça prioridades para seus medos. Uma vez feita a lista de todos os medos que você acredita que possam estar afetando sua maneira de pensar e seu comportamento, organize os itens em ordem de importância. Que medo você considera ter o maior impacto em seu pensamento ou puxá-lo para trás mais do que qualquer outro? Qual seria o medo número 2? E qual seria seu terceiro medo mais importante? E assim por diante. A respeito do seu maior medo, responda por escrito a estas 3 perguntas. 1. Como esse medo me puxa para trás na vida? 2. Como esse medo me ajuda ou, de alguma forma, me ajudou no passado? 3. Qual seria a minha recompensa por eliminar esse medo? Alguns anos atrás, pratiquei este exercício e concluí que meu maior medo era o medo da pobreza. Tinha medo de não ter dinheiro suficiente, de ficar duro e talvez até de passar necessidade. Sabia que a origem deste medo estava em minha infância, pois meus pais, que cresceram durante a depressão, estavam sempre preocupados com dinheiro. Meu medo foi reforçado quando me vi em situação de penúria em várias ocasiões quando estava na casa dos 20 anos. Eu era capaz de avaliar objetivamente as origens desse medo, mas ele continuava exercendo forte influência sobre mim, mesmo quando eu dispunha de dinheiro suficiente para atender a todas as minhas necessidades. Esse medo estava sempre lá. Minha resposta à primeira pergunta: como esse medo me puxa para trás, era que ele me causava ansiedade quanto a quaisquer riscos envolvendo dinheiro. Levava-me a agir com cautela em matéria de emprego. E também me levava a dar preferência à segurança sobre as oportunidades. Minha resposta à segunda pergunta, como esse medo me ajuda, foi que, para escapar ao medo da pobreza,
Eu havia adquirido o hábito de trabalhar por muito mais tempo e com muito mais afinco que a média das pessoas. Eu era mais ambicioso e determinado. Levava muito mais tempo estudando e aprendendo sobre as diferentes maneiras de ganhar e investir dinheiro. Na realidade, o medo da pobreza estava me levando à independência financeira. Quando respondi à terceira pergunta, qual seria a minha recompensa por superar esse medo? Percebi imediatamente que me sentiria disposto a assumir mais riscos, seria mais agressivo na consecução de minhas metas financeiras. Poderia abrir, e efetivamente abriria, meu próprio negócio e não ficaria tão tenso e preocupado em gastar demais ou ter de menos. Sobretudo, não ficaria tão preocupado com o preço de tudo. Ao analisar objetivamente o meu maior medo, me senti capaz de começar a eliminá-lo. Você pode fazer o mesmo. A prática gera a permanência. Você pode iniciar o processo de desenvolver a coragem e eliminar o medo praticando atos que denotem coragem e autoconfiança. Tudo que praticar repetidas vezes acaba se tornando um novo hábito. Você desenvolve coragem ao se comportar de maneira corajosa sempre que necessário. Eis aqui algumas das atividades que pode praticar para desenvolver o hábito da coragem. A primeira, e talvez a mais importante, das formas de coragem é a coragem de começar, lançar-se em uma empreitada, ir à luta com confiança. Trata-se da coragem de tentar alguma coisa nova ou diferente, de sair de sua zona de conforto sem garantias de sucesso. Mencionei anteriormente o Dr. Robert Ronstadt, do Babson College, que ensinou sobre atividades empreendedoras durante muitos anos. Fazendo uma análise das turmas que haviam frequentado suas aulas, constatou que apenas 10% efetivamente haviam criado seus próprios negócios e alcançado, mais tarde, sucesso na vida. E verificou que havia apenas uma qualidade em comum entre seus alunos de sucesso. Tratava-se de sua disposição de efetivamente abrir um negócio, em vez de ficar apenas falando a respeito. A coragem de começar. Foi ele o descobridor do princípio do corredor, mencionado anteriormente. À medida que esses indivíduos avançavam em direção às suas metas, como se estivessem percorrendo um corredor, abriam-se para eles portas que não teriam visto se não estivessem em movimento. Percebeu que os alunos de seu curso sobre empreendimentos que nada haviam feito com o que tinham aprendido ainda estavam esperando que as coisas estivessem no ponto para só então começar. Não se dispunham a começar a percorrer o corredor da incerteza até terem alguma garantia de que teriam êxito. Algo que nunca aconteceu. O futuro é de quem assume riscos. O futuro pertence àqueles que assumem riscos, e não aos que buscam segurança. A vida é perversa, no sentido de que, quanto mais você busca segurança, menos segurança tem. Em contrapartida, quanto mais oportunidades busca, mais provável é que alcance a segurança que deseja. Sempre que sentir medo ou ansiedade e precisar aumentar sua coragem para persistir diante de obstáculos, volte sua atenção para suas metas. Crie uma clara imagem mental da pessoa que gostaria de ser, atuando da maneira que gostaria de atuar. Não há nada de errado com ideias de medo, desde que você as tempere com ideias de coragem e autoconfiança. Tudo que você cultivar, cresce. Então, tenha cuidado. O controle do medo e o desenvolvimento da coragem são pré-requisitos essenciais para uma vida feliz e bem-sucedida. Ao assumir o compromisso de desenvolver o hábito da coragem, chegará a um ponto em que seus medos terão deixado de desempenhar um papel importante em seus processos decisórios. Estabelecerá metas ambiciosas, desafiadoras e estimulantes e terá confiança em sua capacidade de alcançá-las. Será capaz de enfrentar cada situação com calma e autoconfiança. A chave é a coragem. Aprenda com os mestres. E se você pudesse se sentar com um dos homens ou uma das mulheres mais bem-sucedidos em nossa sociedade e aprender com ele ou ela todas as lições de sucesso que amealhou em uma vida inteira, acha que isso o ajudaria a ter mais sucesso? E se pudesse se sentar com uma centena dos homens e mulheres mais bem-sucedidos de todos os tempos e aprender suas regras, suas lições e seus segredos de sucesso, isso o ajudaria a ter mais sucesso em sua própria vida. E se pudesse se sentar para conversar, ao longo do tempo,
com mais de 1.000 homens e mulheres altamente bem-sucedidos. E se fossem 2.000 ou 3.000, a gira tudo. Você provavelmente responderia que passar tempo na companhia desses homens e mulheres altamente bem-sucedidos, aprendendo o que aprenderam para alcançar suas metas, seria de grande ajuda. A verdade, contudo, é que todos esses conselhos e informações de nada lhe adiantariam se você não começasse a agir com base no que aprendeu. Se bastasse aprender sobre o sucesso para fazer grandes coisas na vida, seu sucesso estaria garantido. As livrarias estão cheias de livros de autoajuda, repletos de ideias que você pode usar para ter mais sucesso. O fato, no entanto, é que os melhores conselhos do mundo só ajudarão se você for capaz de se motivar para empreender ações contínuas e persistentes na direção de suas metas até ter êxito. O provável resultado de sua leitura das ideias contidas neste livro é que tomará certas decisões sobre coisas que passará a fazer mais e coisas que passará a fazer menos. Você estabeleceu certas metas para diferentes áreas de sua vida e tomou decisões que está determinado a cumprir. A pergunta mais importante para o seu futuro passou a ser, simplesmente, você fará aquilo que decidiu fazer? A autodisciplina é a qualidade fundamental. A qualidade mais importante para o sucesso é a autodisciplina. Esta qualidade significa que você traz em si, graças à sua força de caráter e à sua força de vontade, a capacidade de fazer o que deve fazer, no momento em que precisa, esteja sentindo vontade ou não. Caráter é a capacidade de manter uma resolução depois que houver passado o entusiasmo com que ela foi tomada. Não é o que você aprende que é decisivo para seu futuro. Trata-se, isto sim, de saber se é capaz de se disciplinar para pagar o preço, repetidas vezes, até finalmente alcançar seu objetivo. Você precisa de autodisciplina para estabelecer suas metas e fazer planos para levá-las a efeito. Precisa de autodisciplina para estar constantemente revendo e aperfeiçoando seus planos com novas informações. Precisa de autodisciplina para fazer bom emprego de seu tempo e se manter concentrado na tarefa mais importante que precisa cumprir no momento. Precisa de autodisciplina para investir diariamente em si mesmo, para se aperfeiçoar nos campos pessoal e profissional, para aprender o que precisa aprender para desfrutar do sucesso de que é capaz. Você precisa de autodisciplina para prolongar a satisfação, para poupar dinheiro e organizar suas finanças de tal maneira que seja capaz de alcançar a independência financeira ao longo de sua vida de trabalho. Precisa de autodisciplina para manter seu pensamento voltado para suas metas e seus sonhos e afastado de suas dúvidas e medos. Precisa de autodisciplina para reagir de maneira positiva e construtiva diante de qualquer dificuldade. A persistência é autodisciplina em ação. Talvez a mais importante demonstração de autodisciplina seja seu grau de persistência quando as coisas ficam feias. A persistência é autodisciplina em ação. A persistência é a verdadeira medida do caráter. Na realidade, sua persistência é a verdadeira medida de sua crença em si mesmo e em sua capacidade de alcançar o sucesso. Sempre que persevera diante da adversidade e da decepção, está cultivando o hábito da persistência. Injeta orgulho, força e autoestima em seu caráter e em sua personalidade. Torna-se mais forte e mais decidido. Aprofunda seus níveis de autodisciplina e força pessoal. Desenvolve em si mesmo a fé e a qualidade do sucesso. A qualidade que o impulsionará para a frente e lhe permitirá superar qualquer obstáculo que a vida pode colocar em seu caminho. A qualidade constante do sucesso ao longo da história. A história da espécie humana é a história do triunfo da persistência. Todo grande homem e toda grande mulher teve de suportar tremendas provações e atribulações para chegar ao pináculo do sucesso e da realização. Esta capacidade de resistência e perseverança é o que os fez grandes. Winston Churchill é considerado, por muitas pessoas, o maior estadista do século XX. Durante toda a sua vida, foi conhecido e respeitado por sua coragem e sua persistência. Nos momentos mais sombrios da Segunda Guerra Mundial, quando a aviação alemã bombardeava a Grã-Bretanha e a Inglaterra estava sozinha,
A firme tenacidade de Churchill deu forças a toda a nação para que lutasse e resistisse diante do que muitos já consideravam uma derrota inevitável. Seus discursos foram comentados por John F. Kennedy da seguinte forma: Churchill pôs a língua inglesa em ordem unida e a mandou para a batalha. Um dos maiores discursos nos anais da persistência foi a fala de Churchill à nação no dia 4 de junho de 1940, que terminou com estas palavras: não esmoreceremos nem fraquejaremos. Lutaremos na França, lutaremos nos mares e oceanos, lutaremos com crescente confiança e força crescente no ar. Defenderemos nossa ilha, qualquer que seja o custo. Lutaremos nas praias, lutaremos nos terrenos de pouso, lutaremos nos campos e nas ruas, lutaremos nas colinas. Nunca nos renderemos. Nos últimos anos de sua vida, Churchill foi convidado a falar a uma turma de sua antiga escola primária e a compartilhar com as crianças presentes aquele que considerava o segredo de seu grande sucesso na vida. De pé diante da assembleia, apoiando-se em sua bengala e tremendo ligeiramente, ele disse, com uma voz forte: posso resumir as lições de minha vida em 7 palavras. Nunca se rendam, nunca. Nunca se rendam. Sua garantia de sucesso. O que Churchill constatou, e o que você acabará descobrindo à medida que avança em direção às suas metas, é que a persistência é a qualidade que assegura que, no fim das contas, você vencerá. O presidente norte-americano Calvin Coolidge, que relutava tanto em falar em público que ganhou o apelido de Cal Calado, ficará na história por suas palavras simples mas memoráveis a este respeito. Ele escreveu: vá em frente. Nada neste mundo pode substituir a persistência. O talento não pode. Nada é mais comum que homens talentosos sem sucesso. O gênio não pode. A genialidade sem recompensa é quase proverbial. A educação por si só não pode. O mundo está cheio de párias educados. Só a persistência e a determinação são onipotentes. A persistência é a marca do sucesso. Empresários e homens de negócios bem-sucedidos caracterizam-se, invariavelmente, pela força de vontade indômita e pela inabalável persistência. Em 1895, os Estados Unidos viviam uma terrível depressão. Um homem que vivia no meio oeste perdeu seu hotel por causa dos problemas econômicos e decidiu escrever um livro para motivar outras pessoas a persistirem e prosseguirem em seu caminho apesar das dificuldades por que passava a nação. Seu nome era Horizon Swett Marden. Ele alugou um quarto em cima de um estábulo e, durante um ano inteiro, trabalhou noite e dia na conclusão do livro, a que deu o título de Pushing to the Front, abrindo o caminho para o front. Certa noite, já bem tarde, finalmente pôs o ponto final na última página e, cansado e faminto, desceu para jantar em um pequeno café nas redondezas. Durante sua ausência de apenas uma hora, o estábulo se incendiou. As 800 páginas de seu manuscrito foram destruídas pelas chamas. Encontrando a força interior necessária, ele persistiu e passou mais um ano reescrevendo o livro. Ao concluí-lo, ofereceu a vários editores, mas ninguém parecia interessado em um livro de motivação, com o país em tamanha depressão e os índices de desemprego tão altos. Ele decidiu, então, mudar-se para Chicago e começou a trabalhar em outro emprego. Certo dia, mencionou seu livro a um amigo que conhecia um editor. O livro acabou sendo publicado, tornando-se um grande best-seller em todo o país. Pushing to the Front foi considerado pelos principais políticos e empresários norte-americanos como o livro que fez os Estados Unidos entrarem no século XX. Teve um enorme impacto nas mentes de homens e mulheres que tomam decisões em todo o país, tornando-se o maior clássico da literatura de desenvolvimento pessoal. Homens como Henry Ford, Thomas Edison, Harvey Firestone e J. P. Morgan leram esse livro e se inspiraram nele. As duas qualidades essenciais. Horizon Swett Marden afirma, em seu livro, que existem 2 requisitos essenciais para o sucesso. O primeiro é ataque o negocioísmo e o segundo, aferre-se ao negocioísmo. Ele escreveu: não existe possibilidade de fracasso para o homem que percebe seu poder, que nunca sabe quando é derrotado. Não existe fracasso para o empenho decidido,
para a vontade indômita. Não existe fracasso para o homem que volta a se erguer sempre que cai, que quica como uma bola de borracha, que persiste quando todo mundo desiste, que vai em frente quando todo mundo volta para trás. Há mais de 4.000 anos, Confúcio escreveu: nossa maior glória não está em nunca cair, mas em nos levantarmos sempre que cairmos. James J. Corbett, um dos primeiros campeões mundiais de boxe na categoria peso pesado, afirmava: você se torna campeão lutando mais um round. Quando as coisas ficam difíceis, o negócio é lutar mais um round. O Yogi Berra dizia: nada acabou até que tenha acabado. E o fato é que nunca vai acabar enquanto você persistir. Herbert Hubbard escreveu: o único fracasso consiste em deixar de tentar. Não existe derrota senão aquela que vem de dentro. Nenhuma barreira realmente intransponível, senão a inerente debilidade de nossos propósitos. Vince Lombardi dizia: a questão não é saber se você foi nocauteado. A questão é se volta a se levantar. Todos esses homens de sucesso aprenderam como é essencial a qualidade da persistência na consecução das metas e dos objetivos mais ambiciosos. Os homens e as mulheres de sucesso distinguem-se por sua incrível persistência, por sua recusa de desistir quaisquer que sejam as circunstâncias externas. A qualidade que absolutamente garante o sucesso nos negócios, na acumulação financeira e na vida é a força de vontade indômita e a disposição de aferrar-se a ela quando tudo mais em você quer parar e descansar ou voltar atrás e fazer alguma outra coisa. A persistência é seu maior bem. Talvez o seu maior bem seja simplesmente sua capacidade de perseverar mais do que qualquer outra pessoa. B.C. Forbes, o fundador da revista Forbes, que a transformou em uma publicação de destaque nos dias mais sombrios da depressão, escreveu: a história demonstrou que os vencedores mais notáveis geralmente encontraram obstáculos de cortar o coração antes de triunfarem. Venceram porque se recusaram a se sentir desestimulados por sua derrota. John D. Rockefeller, que a certa altura foi o homem mais rico do mundo dentre os que se fizeram por conta própria, escreveu: não creio que haja qualquer outra qualidade tão essencial para o sucesso quanto a perseverança. Ela é capaz de superar quase tudo, até mesmo a natureza. Conrad Hilton, que começou na vida com um sonho e um pequeno hotel em Lubbock, no Texas, e construiu uma das empresas hoteleiras de maior sucesso em todo o mundo, dizia: o sucesso parece estar ligado à ação. Os homens de sucesso estão sempre em movimento. Eles cometem erros, mas não desistem. Thomas Edison, o maior de todos os fracassos, e também o maior de todos os sucessos na história das invenções, falhou em maior quantidade de experiências do que qualquer outro inventor no século XX. Também desenvolveu e registrou maior número de patentes de processos comerciais que qualquer outro inventor de sua época. Resumia assim a sua filosofia: quando decido com certeza que determinado resultado merece ser perseguido, vou em frente e faço diversas tentativas até alcançá-lo. Quase todo homem que desenvolve uma ideia trabalha nela até que pareça impossível e desanima. Mas não é neste momento que se deve desanimar. Alexander Graham Bell referia-se à persistência nos seguintes termos: o que é este poder eu não posso dizer. Só sei que ele existe e só se torna disponível quando o homem encontra-se no estado mental em que sabe exatamente o que quer e está plenamente decidido a não desistir até conseguir. Remack Person, que transformou a Dana Corporation em uma das maiores histórias de sucesso dos Estados Unidos, resumia sua filosofia dizendo: simplesmente esteja sempre indo em frente. Basta ir em frente sem parar. Cometi todos os erros que podiam ser cometidos, mas continuava indo em frente. O grande paradoxo, um paradoxo interessante e importante da vida, do qual precisa estar consciente, é que, se você for uma pessoa inteligente, fará tudo o que for possível para organizar sua vida de tal maneira que minimize e evite a adversidade e a decepção. Trata-se de uma medida sensata e racional. Todas as pessoas inteligentes, seguindo o caminho da menor resistência para alcançar suas metas, fazem tudo o que é possível para minimizar o número de dificuldades e obstáculos que terão de enfrentar em suas atividades cotidianas. A decepção é inevitável. Entretanto, apesar de nossos melhores esforços,
As decepções e as adversidades são normais e naturais, partes inevitáveis da vida. Benjamin Franklin dizia que as únicas coisas inevitáveis são a morte e os impostos. Mas a cada passo de nossa experiência estamos constatando que a decepção também é inevitável. Por mais bem organizado que você seja em suas atividades, encontrará inúmeras decepções, reveses, obstáculos e manifestações adversas ao longo de sua vida. E quanto mais ambiciosas e desafiadoras forem as metas que estabelecer para si mesmo, mais decepções e adversidades encontrará. Este é o paradoxo. Não podemos evoluir, crescer e desenvolver todo o nosso potencial se não enfrentarmos a adversidade e aprendermos com ela. Todas as grandes lições da vida resultam de reveses e derrotas temporárias, que tentamos evitar com o melhor de nossas forças. A adversidade, portanto, não depende de nosso controle. Sem ela, no entanto, não podemos crescer e nos tornarmos pessoas capazes de escalar alturas e alcançar metas ambiciosas. E a adversidade que nos testa. Através da história, grandes pensadores têm refletido sobre este paradoxo, e concluído que a adversidade é um teste pelo qual temos de passar a caminho da realização de tudo que realmente vale a pena. O filósofo grego Heródoto dizia: a adversidade tem por efeito extrair de um homem forças e qualidades que, de outra maneira, não se manifestariam. As melhores qualidades de força, coragem, caráter e persistência manifestam-se quando você é obrigado a enfrentar seus maiores desafios e reage de maneira positiva e construtiva. Todo mundo enfrenta dificuldades a cada passo do caminho. A diferença entre os que realizam muito e os que realizam pouco está simplesmente em que aqueles se valem da adversidade das lutas para crescer, enquanto estes permitem que as dificuldades e a adversidade levem a melhor e os deixem desanimados e abatidos. Reage às decepções. O trabalho de Abraham Zalesnik em Harvard demonstrou que a maneira como você reage às decepções geralmente permite prever com precisão a probabilidade de que alcance um grande sucesso. Se você reage à decepção aprendendo o máximo possível com ela e deixando-a para trás para poder seguir em frente, é muito provável que consiga grandes coisas ao longo da vida. O sucesso chega um passo além do fracasso. Esta é outra descoberta notável. Seus maiores sucessos quase invariavelmente chegam um passo depois daquele momento em que tudo dentro de você lhe diz para desistir. Ao longo da história, homens e mulheres têm constatado, abismados, que seus grandes avanços resultaram da persistência diante de todas as decepções e de todas as evidências em contrário. Este ato final de persistência, que muitas vezes é chamado de teste da persistência, parece anteceder grandes realizações de todos os tipos. H. Ross Perot, que fundou as indústrias EDS com $1.000 e transformou-as em uma fortuna de quase $3 bilhões, é um dos empresários mais bem-sucedidos dentre os que se fizeram por conta própria em toda a história norte-americana. Ele disse: a maioria das pessoas desiste no exato momento em que está prestes a obter sucesso. Desistem na linha de chegada. Jogam a toalha no último minuto do jogo, a um passo da vitória. Heródoto também escreveu: certos homens desistem de seus objetivos quando quase alcançaram a meta, outros, pelo contrário, alcançam a vitória despendendo, no último momento, esforços mais vigorosos que nunca. Você pode encontrar este princípio da persistência na vida e na obra de incontáveis grandes homens e mulheres. Florence Scovel Shinn escreveu: toda grande obra, toda grande realização pôde se materializar graças ao apego a uma visão, e frequentemente, logo antes da grande realização, vem o fracasso aparente e o desânimo. Em seu clássico Think and Grow Rich, Pense e Fique Rico, Napoleão Hill escreveu: antes que o sucesso se manifeste na vida de qualquer homem, ele certamente se deparará com muitas derrotas temporárias e talvez algum fracasso. Quando a derrota se abate sobre um homem, a coisa mais fácil e lógica é desistir. E é exatamente isso que a maioria dos homens e mulheres faz. Harriet Beecher Stowe, a autora de A Cabana do Pai Tomás, escreveu: nunca desista, pois é exatamente neste ponto e neste momento que a maré vai mudar. O que você não vê, aquilo de cuja existência a maioria das pessoas sequer suspeita,
É a força silenciosa, mas irresistível, que vem em seu socorro quando você luta contra o desânimo. Claudia M. Bristow escreveu: é o esforço constante e determinado que quebra todas as resistências e varre todos os obstáculos. Jameswit Riley formula assim a questão: o fator mais essencial é a persistência, a determinação de nunca permitir que sua energia ou seu entusiasmo seja esmorecido pelo desânimo que inevitavelmente se manifesta. A capacidade de persistir apesar de tudo, de aguentar firme. Esta é a principal qualidade do vencedor. A persistência é a capacidade de enfrentar a derrota muitas vezes sem desistir, de ir em frente apesar das maiores dificuldades. Existe um poema de autor anônimo que, em minha opinião, todos deveriam ler e memorizar para recitar para si mesmos quando tentados a desistir ou a deixar de tentar. O poema chama-se Não Desista. Não desista. Quando as coisas dão errado, como às vezes acontece. Quando o caminho que você percorre parece íngreme. Quando os recursos são poucos e as dívidas, muitas. E você quer sorrir, mas tem de suspirar. Quando as preocupações o desanimam um pouco, descanse, se precisar. Mas não desista. A vida é estranha, com suas reviravoltas. É o que cada um de nós às vezes aprende. E muitos fracassos acontecem quando poderíamos ter vencido se tivéssemos persistido. Não desista embora a caminhada pareça lenta. Você pode conseguir em uma nova tentativa. O sucesso é o fracasso pelo avesso, o matiz prateado das nuvens da dúvida. E você nunca sabe se já está muito perto. Ele pode estar perto, embora pareça distante. Persista, portanto, na luta quando mais for atingido. É quando as coisas parecem piores que você não deve desistir. Persista até conseguir. 1. Identifique o maior desafio ou problema que enfrenta atualmente a caminho da consecução de sua maior meta. Suponha que ele foi providenciado para testar sua vontade e determinação. Tome a decisão de nunca desistir. 2. Passe sua vida em revista e identifique as ocasiões em que sua decisão de persistir foi a chave para o sucesso. Lembre-se dessas experiências sempre que enfrentar qualquer tipo de dificuldade ou de desânimo. 3. Tome antecipadamente a decisão de que, enquanto continuar ambicionando intensamente a sua meta, não desistirá até alcançá-la. 4. Procure encontrar, em cada problema, dificuldade, obstáculo ou revés, a semente de um benefício ou oportunidade igual ou ainda maior. Você sempre encontrará algo capaz de ajudá-lo. 5. Em todas as situações, tome a decisão de se orientar pela ação e para as soluções. Pense sempre em termos daquilo que é capaz de fazer agora para resolver seus problemas ou alcançar suas metas. E comece imediatamente. Nunca desista.